Você tem um momento? É sobre a sua sogra. O médico que puxou meu braço me olhou com uma expressão profundamente preocupada. Já se passaram 10 anos desde que minha sogra ficou na cadeira de rodas, e ela tem ido regularmente ao hospital para check-ups e fisioterapia. Naquele dia, minha sogra estava no hospital pelo mesmo motivo, fazendo alguns exames. Eu estava esperando por ela na sala de espera antes da sessão de terapia, quando esse médico segurou meu braço. Eu vou falar com o médico dela sobre isso. Eu soltei gentilmente meu braço do aperto do médico. O médico na minha frente era um homem, mas o médico principal da minha sogra era uma mulher. Eu não tinha ouvido falar de nenhuma mudança no médico dela. Fiquei intrigada sobre por que o médico que não era o principal queria falar sobre minha sogra. Vendo a suspeita nos meus olhos, o médico apressadamente segurou minhas mãos. Tem algo que nem sua sogra nem o médico principal dela deveriam ouvir. É por isso que eu só quero contar a você, só para mim. Eu dei um passo em direção ao médico, que me olhava com uma expressão grave. Meu nome é Julie, tenho 37 anos e trabalho em um escritório. Trabalho em uma empresa de porte médio, mas, por algum motivo, tenho trabalhado remotamente ultimamente. Quando eu era criança, minha mãe saiu de casa, e fui criada em uma família monoparental. Meu pai sempre dizia que minha mãe não era uma boa mulher, que fugiu com um homem mais jovem. Ele me aconselhava a nunca encontrá-la. Tudo que eu sabia era que o nome dela era Ivone e que ela era gastadora, tratando-me como um incômodo e meu pai como um escravo. Meus pais eventualmente se divorciaram, e graças ao meu pai que trabalhava dia e noite, pude ir para a faculdade e encontrar um emprego, embora não em uma grande empresa. Mesmo sem ter uma mãe, nunca me senti sozinha por todo o amor que meu pai me dava. Depois de começar a trabalhar, vivi sozinha e me tornei independente. Há 14 anos, me casei com o Mike. O pai de Mike faleceu 2 anos antes do nosso casamento, e sua mãe, que morava sozinha, me recebeu calorosamente na família, tratando-me como filha. Nos primeiros anos do nosso casamento, minha sogra se envolveu em um acidente de carro e ficou na cadeira de rodas. Minha sogra costumava ser uma mulher animada e alegre, mas desde o acidente, seus sorrisos desapareceram, e ela se tornou muito reclusa. Deve ser difícil para ela aceitar a mobilidade limitada. Embora tenha tido vários cuidadores ao longo dos anos, parece que nenhum deles era adequado, e ela parecia piorar. Ela continuava nos contatando dizendo que se sentia sozinha e queria que voltássemos, mesmo que fosse por pouco tempo. Preocupados, decidimos nos mudar de volta para a casa da família dele para cuidar dela. Decidimos tirar uma semana de folga usando nossas férias remuneradas para dedicar-nos aos cuidados dela e depois voltar aos nossos empregos quando ela estivesse se sentindo melhor. Minha sogra parecia aliviada quando meu marido e eu fomos visitá-la. Depois de alguns dias, ela começou a sorrir novamente, mas quando dissemos que precisávamos voltar ao trabalho, seu comportamento mudou completamente. Ela não nos deixou ir, implorando, por favor, os dois, não vão, não me deixem sozinha, chorando quase histérica. Tentando acalmá-la, eu disse, olha, o Mike realmente precisa voltar ao trabalho. Mas vou falar com minha empresa para ver se consigo ficar um pouco mais. Voltarei sempre que puder. Aguente firme por mim, Julie. Se você puder ficar, seria ótimo. Mike, é melhor você voltar, certo? Estarei esperando. Depois da perda do marido, minha sogra ficou sozinha por muito tempo. Quando nós, como casal, viemos visitá-la, ela ficou radiante. Mas nossa notificação repentina de que íamos embora provavelmente trouxe sentimentos de ansiedade e confusão. Eu imaginava que o estado debilitado dela na última semana a tornou mais temerosa de enfrentar a solidão. Após discutir com minha empresa, decidi mudar para o trabalho remoto e trabalhar por um curto período em casa até que minha sogra se acalmasse enquanto cuidava dela. Mas desde então, ela detestava ficar sozinha. Mesmo quando eu trabalhava em casa, ela sempre estava grudada em mim. Não importa o quão próximos pudéssemos estar, eu não podia deixá-la ser vista pelos meus colegas de trabalho. Mesmo se eu pedisse para ela sair do quarto, ela sempre ficava esperando em algum lugar onde pudesse me ver. Parecia que eu estava sendo observada, e comecei a sentir ressentimento. Mike, por outro lado, voltava para casa nos fins de semana e até tirava alguns dias de folga durante a semana para ajudar nos cuidados dela.
Embora ela continuasse a fisioterapia, não houve melhora em sua condição, o que significava que eu não podia voltar ao escritório. Nossas vidas pessoais eram dominadas pelos cuidados a ela, não deixando tempo para nós dois. Este ano marca o 10º ano desse estilo de vida. Ela fez 65 anos, e a cada ano que passa, sua dependência de nós cresce. Meu marido, incapaz de suportar, reduziu suas visitas ano após ano. Mesmo se eu saísse por apenas alguns minutos, minha sogra surtaria, gritando para que eu a levasse junto. Acalmá-la levava uma eternidade, e eu não conseguia voltar para nossa própria casa. Mas eu não podia abandonar a mulher que me acolheu de uma família monoparental sem julgamento ou preconceito. Então, um dia, tudo mudou. Neste dia, minha sogra tinha uma consulta de rotina, como sempre, eu a acompanhei ao hospital. A médica da minha sogra era uma mulher na casa dos 30 anos chamada Mia, que cuidava dela há 10 anos, e eu confiava completamente nela. Depois que minha sogra entrou na sala de exames, saí para atender uma ligação de trabalho. Quando voltei cerca de 15 minutos depois, um jovem médico me parou. Desculpe-me, você é a filha da Sally, certo? Sally é o nome da minha sogra. O médico que chamou usando o nome dela era um médico jovem um pouco mais novo do que eu, era o Ryan, que recentemente tinha se transferido para este hospital. Ele mencionou que trabalhava no mesmo departamento da doutora Mia, que estava encarregada da minha sogra. Surpresa, respondi, sim, na verdade, sou nora dela, mas o que está acontecendo? Bem, desculpe pela abordagem repentina. Você tem um momento? Preciso discutir algo sobre sua sogra. Claro, sobre minha sogra, o que está acontecendo? Imaginei que a consulta dela provavelmente ainda não havia terminado, então concordei. Então, o Dr. Ryan parecia um pouco aliviado e me levou para uma pequena sala privada. Era uma sala de consulta não muito longe das salas de exame. O Dr. Ryan fez sinal para que eu me sentasse em uma cadeira ao lado, e, assim que me acomodei, ele se sentou do outro lado de uma pequena mesa, olhando diretamente nos meus olhos. Você está morando atualmente com a Sally na casa dela para cuidar dela, não é? Ah, sim, é verdade. Expliquei que, nos últimos 10 anos, trabalhava na casa da minha sogra enquanto cuidava dela. Mal tinha tempo para sair com amigos, muito menos para ter algum tempo sozinha com meu marido. Por causa da crescente dependência dela, meu marido começou a evitar voltar para casa. Eu perdi quase todo o meu tempo pessoal, então eu realmente não podia discutir sobre os cuidados de minha sogra com mais ninguém. Dr. Ryan assentiu, ouvindo atentamente, o que me fez desabafar todas as frustrações que vinha sentindo. Ah, sinto muito por desabafar tanto assim. Ele disse, está tudo bem. De qualquer forma, uau, 10 anos. Ele disse isso com um sorriso gentil, e depois seu rosto ficou pensativo. Momentos depois, Dr. Ryan olhou para mim com uma expressão séria e começou a falar. No entanto, o que chegou aos meus ouvidos não foram as palavras de Dr. Ryan, mas um grito de pânico da minha sogra. Dr. Ryan e eu corremos para a sala de exames onde minha sogra estava, e o que vimos era inimaginável. Eu fiquei sem palavras. Dr. Ryan balançou a cabeça, e ele disse, você deveria sair dessa casa agora mesmo. Se afaste da sua sogra. Suas palavras me deixaram sem palavras. Suprimindo a raiva que brotou dentro de mim, concordei com o Dr. Ryan. Eu não fui até minha sogra, mas fui direto para a polícia. Embora cética de que me ouviriam, prometeram enviar alguém para investigar. Então, empacotei rapidamente minhas coisas de casa. A imagem do que vi no hospital continuava se repetindo na minha mente. Uma hora depois, enquanto ainda estava empacotando, liguei para meu marido para explicar tudo. Durante todo o tempo, continuei recebendo inúmeras chamadas e mensagens da minha sogra. Ela deve estar preocupada, já que eu não apareci mesmo depois de seus tratamentos. Mas continuei ignorando suas chamadas e mensagens sem parar até terminar de empacotar. À noite, meu marido e a polícia chegaram, e foi quando finalmente atendi uma ligação da minha sogra. Julie, onde você está? Eu liguei tantas vezes, por que não atende? Assim que a ligação conectou, minha sogra gritou com fúria. Normalmente, eu me desculparia imediatamente, mas desta vez, com uma atitude firme, eu disse, estou em casa. Por que você me deixou para trás e foi para casa primeiro?
Como você pôde fazer isso? Minha sogra continuou a reclamar e lamentar. Suspirando, eu disse: Ei, percebi que não preciso mais viver com você. Estou voltando para a casa onde meu marido está. Eu disse isso firmemente para minha sogra. Bem, Julie, o que diabos você está pensando? Como espera que eu viva sem você? Como eu vou voltar do hospital? Você provavelmente sabe melhor, não é? Por que você simplesmente não volta para casa a pé? Afinal, suas pernas estão boas, então você não precisa de uma cadeira de rodas ou cuidados, certo? Quando continuei dessa forma, minha sogra soltou um grito curto. Eu conseguia imaginar que ela estava extremamente chateada. Então, eu contei a ela o que o Dr. Ryan me disse e o que eu tinha testemunhado pessoalmente. De acordo com o Dr. Ryan, os testes recentes mostraram que não havia problemas com os músculos ou nervos no corpo da minha sogra. Foi quando ele pensou que poderia ser tudo na cabeça dela. Ele pensava que talvez minha sogra genuinamente acreditasse que não podia andar, e essa crença era o que a impedia de andar. Aparentemente, o poder de tais crenças pode ser incrivelmente forte, e ele estava considerando não apenas fisioterapia para as pernas, mas também cuidados psicológicos. Por isso, ele pensou em me incluir no plano de cuidados como família e me chamou para conversar. Mas acabou que nem isso era necessário. Enquanto eu conversava com o Dr. Ryan, ouvimos um grito de mulher vindo da sala de exames. Era minha sogra. Dr. Ryan e eu trocamos olhares e fomos rapidamente verificar o quarto. A porta da sala de exames tinha uma janela, e através dela vimos minha sogra fazendo gestos como se estivesse afastando um inseto. De fato, o grito tinha sido da minha sogra. Mas por que haveria um inseto na sala de exames? Descobriu-se que minha sogra tinha confundido poeira com um inseto. Vimos ela pegando a poeira imóvel e caminhando até a lixeira para jogá-la fora. Incrivelmente, minha sogra andava sem a necessidade de uma cadeira de rodas ou bengala, movendo-se com passos leves. Eu olhei em choque enquanto o Dr. Ryan me empurrava para o canto do corredor, espiando para dentro da sala de exames. Notamos que minha sogra não parecia estar ciente de nossa presença. Ela calmamente voltou para sua cadeira de rodas como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, a doutora Amy voltou para a sala e estendeu lentamente a mão para minha sogra. Minha sogra, aparentemente em resposta, colocou um envelope marrom em sua mão. A doutora Mia discretamente deslizou o envelope no bolso de sua saia e, agindo como se nada de incomum tivesse acontecido, empurrou a cadeira de rodas da minha sogra em direção às instalações de fisioterapia. Julie, você está bem? Fiquei tão atordoada com a série de eventos que só consegui ficar congelada até que o Dr. Ryan falou suavemente comigo. Não era que ela não pudesse andar, nem mesmo que acreditasse que não podia, ela estava fingindo estar imóvel. Tremendo, senti a mão do Dr. Ryan no meu ombro, e ele gentilmente me aconselhou a sair da casa da minha sogra imediatamente. Rapidamente, empacotei para escapar da minha sogra. Durante toda a minha história, minha sogra permaneceu em silêncio. Finalmente, com um suspiro audível pelo telefone, ela começou a falar, talvez percebendo que não poderia mais evitar a verdade. Era verdade que fiquei na cadeira de rodas após um acidente de carro, e era verdade que fui gravemente ferida o suficiente para precisar de cuidados. Mas, graças aos tratamentos, cerca de 5 anos após o acidente, eu consegui andar com a ajuda de uma bengala. Meu marido e eu, ouvindo pelo viva voz, ficamos chocados ao pensar que ela havia se recuperado em apenas 5 anos. Então, qual era o propósito dos 12 anos que passamos cuidando dela? Ela disse: eu temia que, uma vez que vocês descobrissem que eu podia andar, deixariam o meu lado, Julie, Mike. Eu não suportaria essa ideia. Sabíamos que ela nos amava muito, pela sua atitude diária. Ela nos fez cuidar dela para garantir que não a deixaríamos. Julie, eu realmente te amo como minha filha. Depois que Mike se mudou e meu marido faleceu, eu me senti tão sozinha. Minha sogra repetia isso várias vezes, mas nossos corações permaneceram inabaláveis. Sabíamos que mãe, Mike, mas a forma como você conduziu isso estava errada. Não podemos mais estar ao seu lado, desculpe. Olha, eu cuidei de você nos últimos 10 anos, enquanto meus colegas avançavam em suas carreiras, casamentos e nascimentos de filhos. Por sua causa, eu não pude ter um filho meu.
Eu tinha quase desistido de ter filhos, mas agora sinto que os últimos 10 anos foram em vão. Por que você nos enganou a ponto de cuidarmos de você? Eu não queria culpá-la, mas, à medida que as palavras saíam, também saíam as minhas lágrimas. Com meu marido me apoiando, eu disse à minha sogra que não pretendia mais cuidar dela. Nós íamos sair da casa dela hoje e nunca mais entraríamos em contato com ela. Minha sogra protestou e ficou histérica, mas desligamos. A polícia, depois de entender os detalhes, disse que iniciaria uma investigação. 2 meses depois de nos mudarmos, estávamos em um hospital com meu marido quando estávamos prestes a sair após terminar nossa consulta médica. Uma pessoa familiar correu em nossa direção. Era a doutora Mia, que deveria ser a médica da minha sogra. Nós a lembramos com bochechas mais cheias, mas ela parecia abatida e cansada, emanava de todo o seu ser. Perguntando por que ela estava neste hospital, não conseguimos recusar quando ela se aproximou com um olhar desesperado. Então, relutantemente, ouvimos o que ela tinha a dizer. Acontece que a doutora M sabia o tempo todo que a perna da minha sogra estava curada, e ela havia aceitado o dinheiro dela para dar um diagnóstico de deficiência. Ela mencionou que o dinheiro também estava no envelope que recebeu da minha sogra naquele dia. Aparentemente, devido a uma denúncia do Dr. Ryan recentemente, o hospital descobriu, e ela foi demitida imediatamente. Além disso, como ela continuou a falsificar certificados médicos, é provável que seja presa por fabricar registros médicos, e é quase certo que sua licença médica será revogada. No entanto, ela insistiu que não fez nada de errado. Incrivelmente, a doutora Mia alegou que o dinheiro não era um presente de apreço da minha sogra, mas sim um suborno de meu marido e eu. Ela alegou que conspiramos para fraudar o benefício por invalidez, tornando minha sogra incapacitada, e ela havia escrito os documentos necessários relutantemente após ameaças e subornos nossos. Mas não havia evidências disso. Foi a doutora Mia quem estendeu a mão para minha sogra naquele dia. Eu não conseguia acreditar que ela estava colocando toda a culpa em nós apenas porque estava em apuros, prestes a ser presa. Do que você está falando? Não fizemos nada disso. Não, essa é a verdade. Vou contar tudo para a polícia. A doutora Mia, com os olhos vermelhos de raiva, gritou, nos fazendo empalidecer. Embora suas alegações não tivessem evidências, seria difícil para nós provar que não tínhamos nada a ver com ela. Aterrorizados com a ideia de sermos exigidos a provar nossa inocência, uma prova do diabo, meu marido e eu estávamos à beira das lágrimas quando uma mulher se aproximou de nós. Ela ficou entre a doutora Mia e nós, nos protegendo. Você é a chefe daqui, certo? Preciso falar urgentemente com você. Ao ver a mulher, a doutora Mia ficou mortalmente pálida. Ela rapidamente forçou um sorriso, aproximou-se, bajulando a mulher que a encarava. Você precisa de algo da minha filha? A mulher, encarando a doutora Mia, era chefe do hospital e era Yvonne, minha mãe. Sim, minha mãe, da qual fui separada quando criança devido ao divórcio, era médica. Após se divorciar do meu pai, ela rapidamente subiu na hierarquia e se tornou chefe de um importante hospital universitário. Ela também foi uma das pessoas que concordou em revogar a licença médica da doutora Mia quando soube de suas más ações. Vocês são parentes. Nesse caso, poderia por favor me ouvir? Eu só fui ameaçada por eles e escrevi o diagnóstico relutantemente. Como mãe, você não gostaria que sua filha fosse uma criminosa, não é? Você não poderia me ajudar? A doutora Mia implorou, tentando invocar a simpatia da minha mãe ali mesmo. Mas minha mãe balançou a cabeça. Não mexa comigo. Você e Sally têm enganado o hospital e as autoridades por 10 anos, mantendo minhas filhas confinadas em casa. Sally as manteve em casa porque tinha medo de ficar sozinha. Você, por outro lado, pagou suas dívidas com os benefícios por invalidez de Sally. Vocês dois são fraudadores. Precisam enfrentar a punição apropriada e reparar os danos. O apelo da doutora Mia foi abruptamente rejeitado. De jeito nenhum, absolutamente não. A doutora Mia, percebendo que não havia nada que pudesse fazer, desabou no chão em desespero. Cochichos e olhares das pessoas ao nosso redor se concentraram nela, e não pudemos deixar de assistir com sentimentos indescritíveis. De repente, um forte puxão veio de trás.
Fiquei assustada e me virei para encontrar, surpreendentemente, minha sogra de pé ao lado do meu pai. O que você fez com Julie? Meu pai gritou com raiva para minha sogra. Pai, por que você está aqui e por que com minha sogra? Quando soube que Sally estava procurando por Julie, quis ajudar. Vocês se mudaram sem me contar. Pensei que encontraria você se seguisse a doutora Mia. A razão pela qual não tinha contado ao meu pai sobre nosso paradeiro não era apenas por causa da conexão familiar entre minha sogra e ele desde o acidente de carro dela. Eu tinha pedido ao meu pai para cuidar dela quando eu estava fora para o trabalho. Foi durante esses momentos que eles ficaram próximos e começaram a namorar secretamente, às escondidas de ambos nós. Descobri isso no ano passado, quando vi meu pai e minha sogra conversando intimamente algumas vezes na casa da minha sogra após voltar de um passeio. Suspeitei do relacionamento deles e, portanto, não fui com meu pai quando nos mudamos. A simples visão deles juntos agora me arrepiava. Devolve a Julie. Não vou deixar você levá-la embora, Julie. Mike, vamos para casa. Meu pai gritando com minha mãe tinha uma intensidade que eu nunca havia visto antes. Ignorando a pegada do meu pai, eu disse: chega. Eu sei que todas as histórias que você me contou sobre a mamãe são mentiras. O rosto do meu pai empalideceu com meu grito. Descobri que, desde o divórcio, ele vinha me alimentando com mentiras sobre minha mãe para garantir que eu não quisesse encontrá-la. As histórias sobre ela tratando-o como um escravo ou a deixando por um homem mais jovem eram todas falsas. Minha mãe, uma médica bem-sucedida, sempre teve uma agenda ocupada. Meu pai sabia disso quando eles se casaram, mas depois que comecei a frequentar o jardim de infância, sua atitude mudou drasticamente. Ele a culpava pela falta de férias em família e decidiu se divorciar, alegando que ela não era uma boa mãe. Meu pai pegou-me repentinamente e deixou nossa casa no meu quarto aniversário. Na realidade, foi meu pai que partiu, não minha mãe. Após o acordo de divórcio, mesmo que minha mãe tivesse uma renda decente, ela não podia garantir tempo para me criar, então meu pai foi indicado para morar comigo. No entanto, minha mãe enviava uma quantia substancial em pensão alimentícia todos os meses. Eu não sabia disso até encontrar minha mãe. Mesmo depois de se tornar uma mãe solteira, meu pai se certificou de que eu não quisesse ver minha mãe, retratando-a de forma negativa com histórias falsas. Parecia que minha mãe queria me ver, mas na maioria das vezes ela estava no exterior para treinamentos ou pesquisas. Mesmo assim, ela continuava me enviando cartas do exterior, mas meu pai as escondia. Houve momentos em que parecia que eles poderiam se encontrar, mas sempre surgia algo. Ou minha mãe recebia uma chamada de emergência no hospital ou meu pai inventava uma desculpa para cancelar no último minuto. Desde pequena, eu ouvia que minha mãe não podia ser encontrada ou que ninguém sabia onde ela estava. Descobri que era uma mentira. A razão pela qual meu pai podia se dar ao luxo de viajar a cada 2 meses e pagar minha mensalidade na escola e faculdade era graças ao dinheiro da pensão alimentícia da minha mãe. Nossa vida confortável era toda graças a ela. A história do meu pai trabalhando até tarde da noite também era uma farsa, para dar a impressão de que ele estava lutando com a criação dos filhos. Ele tinha um trabalho das 9 às 17 horas, como qualquer outro. Depois, ele passava a noite em algum lugar, voltando para casa apenas de manhã cedo. Quando meu pai gritou e disse: "Onde está a sua prova?", minha mãe calmamente mostrou a ele o aplicativo de banco no celular. Ela disse: "É assim que tenho transferido dinheiro para você ao longo dos anos, tanto para Julie quanto para sua companhia." Curiosamente, sua empresa tem políticas rigorosas contra segundos empregos, então é impossível. Posso confirmar com eles, se quiser. Meu pai desmoronou e minha sogra tentou confortá-lo. Ver meu pai assim me fez perceber que fui enganada a vida toda. Embora a verdade fosse chocante, senti mais raiva do que qualquer outra coisa. Eu disse friamente: "Obrigada por tudo, pai, mas é hora de dizer adeus." Dizendo isso, meu pai se agarrou a mim, e minha sogra disse: "Julie, seu pai fez tudo o que achou melhor para você." Eu respondi: "Não, ele fez por ele mesmo." Mentiu sobre lutar como pai solteiro, usando o dinheiro da minha mãe, e mentiu para mim, para o meu marido e para nós, tentando nos prender à sua casa. Os dois são perfeitos um para o outro em suas mentiras. Por favor, fiquem longe de nós. Minha mãe, sem desculpas restantes, e meu pai e minha sogra, sem palavras, ficaram em silêncio.
Ignorando seus rostos atordoados, saímos do hospital com minha mãe. Mais tarde, a doutora Mia foi presa e perdeu sua licença médica. Ela havia falsificado documentos médicos várias vezes e foi condenada à prisão. Além disso, o hospital para o qual ela trabalhava está processando-a por difamação. Minha sogra havia subornado um médico para um diagnóstico falso, levando-a a ter que devolver todo o dinheiro da pensão que recebeu com juros. Ela também está enfrentando acusações de fraude, conforme informado pela polícia. Mike disse que cortou os laços com ela, então não se preocupa com o futuro dela. Estou tentando não me importar também. Quanto a mim, percebi que estava um pouco dependente da minha sogra. Sentir-me traída me levou a uma espiral mental, então tenho visto um terapeuta no hospital onde minha mãe trabalha. Quanto ao reencontro com minha mãe, quando estava obtendo uma referência em meu hospital anterior, o nome do médico para o qual fui encaminhada era o mesmo que o da minha mãe. Para minha surpresa, era realmente ela. Minha mãe estava cética quando viu um paciente com o meu nome, mas durante a consulta, percebeu que era eu. Nosso reencontro só pode ser descrito como milagroso. Eu não posso ser tratada por minha mãe devido às regras do hospital, mas ela me apoia nos bastidores. Voltei ao meu emprego no escritório, continuando a terapia. Ao visitar o Dr. Ryan, que me informou a verdade sobre minha sogra, descobri que ele e meu marido eram velhos amigos do ensino médio. Agora, frequentemente saímos com Ryan visitando nosso lugar, e tudo parece como nos velhos tempos. Pode ser difícil para mim esquecer como fui amarrada por minha sogra e meu pai, mas meu marido, minha mãe e o Dr. Ryan sempre me encorajam a levar as coisas com calma e fazer o que eu quiser. Graças a isso, estou planejando viagens com meus amigos ou indo a café sozinha.